E se em uma noite qualquer, uma velhinha desconhecida aparecesse na porta da sua casa com uma caixa misteriosa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Polly tentando sobreviver aos horrores de uma caixa maldita. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a caixa amaldiçoada em presente maldito. Essa jovem vai descobrir que deixar uma pessoa desconhecida entrar na sua casa nunca é uma boa escolha. Começamos vendo a Polly Gibbons desabafando, dizendo que não quer ser quem ela é, pois está cansada de sentir que nada importa de verdade. E essa é uma questão que fica martelando na sua cabeça a todo momento. Porém nada nunca muda, e ela continua igual, algo que a deixa completamente desolada. E quando a mulher que está ouvindo tudo pergunta o que ela deseja, a Polly responde que apenas quer que isso pare. Em seguida voltamos a algum tempo no passado, quando a Polly chega em casa e vai guardar as compras na cozinha, enquanto escuta a mensagem que o Ryan, seu colega da turma de cerâmica, deixou na caixa postal. Afinal, mesmo tendo algumas aulas que já foram pagas, a mulher não aparece há algumas semanas. Além disso, uma mulher chamada Lane, o patrão da Polly chamado Bob e a própria mãe dela também deixam mensagens pra jovem. A Lane queria apenas lembrar a Polly de pegar o bolo na terça-feira para algum compromisso delas, e dizer que gostaria de saber como vão ser as coisas no dia seguinte, já que aparentemente a Polly vai fazer algo. O Bob, por outro lado, só ligou para falar que a coitada vai precisar trabalhar dobrado no dia seguinte, pois todos os outros funcionários têm seus próprios compromissos. E quanto à mãe da jovem, ela só perguntou se a filha imprimiu os formulários que precisava levar, e disse que a garota pode ligar se quiser ajuda para praticar. Após ouvir as mensagens e guardar as compras, a Polly pega uma taça de vinho e se deita no sofá para dar uma descansada. Enquanto está deitada, a jovem também olha o perfil da sua sobrinha, a Alice, para ver como a garota está indo, até porque o bolo que ela precisa pegar é para o aniversário dela. E sabendo que precisa mudar de vida, ela se levanta e vai treinar suas falas para a reunião que vai ter com a diretora do colégio, em que ela planeja retomar os estudos. Só que durante seu ensaio, uma senhora aparece na porta dela querendo visitar uma antiga amiga, porém na hora em que vê a Polly, ela percebe que errou de casa. Aí, entendendo a situação, a jovem pergunta se a idosa queria encontrar a senhora Trot, e avisa que ela mora na porta ao lado. Mas em vez de responder, a velhinha fala que pegou um táxi até ali usando uma anotação que seu filho deixou na geladeira antes de se mudar. No entanto, a Polly percebe que a idosa não está nada bem, e a convida para entrar, até porque está frio pra caramba do lado de fora. O estranho é que ao mesmo tempo em que a Polly vai à cozinha pegar um pouco d'água para a mulher, a velhinha esquisita olha em volta da casa como se estivesse estudando o local, enquanto aperta sua maleta com seus 3 dedos. Alguns segundos depois, a Polly entrega o copo d'água para a senhora e pergunta se ela consegue ligar para o filho ir buscá-la. Então a idosa fala que seu telefone de botão não liga mais e diz que pelo menos tem o número dele anotado em um papel. Aí do nada, a velha começa a querer saber mais da vida da jovem, perguntando se ela é casada ou se tem filhos, algo que deixa a Polly um pouco desconfortável. Apesar disso, ela ainda responde que não é casada e que nem tem filhos. Então a senhora fala que essa casa é muito grande para a jovem garota, porém a Polly fala que não é tão jovem assim, e explica que a casa pertence à irmã dela e está apenas alugando, pois a irmã dela vive do outro lado da cidade com o marido e a filha pequena. O estranho é que após ficar sabendo disso, a idosa fica em silêncio por algum tempo, diz que já vai começar e esfrega os dedos na testa, deixando a Polly sem entender nada e um pouco apreensiva, tanto que ela até pede o número do filho da visitante. Mas a senhora ignora a Polly, pega uma caixa na mala e retira uma ampulheta de dentro, dizendo que isso é para a jovem, pois ela vai morrer essa noite. E vendo como a Polly está confusa, a mulher diz que a garota pode ficar confusa, triste ou brava, pois nada vai mudar o fato de que ela vai de base nessa noite, a menos que ela faça coisas, algo que deixa a dona da casa ainda mais confusa. E quando a Polly fala que vai chamar a polícia, a velhinha diz que ela não pode fazer isso e nem pode contar para outras pessoas, afinal ela própria não faria isso. Só que o papo fica tão bizarro que a Polly coloca a ampulheta de volta na caixa, entrega para a idosa e a leva para fora da casa, dizendo que ela vai esperar 3 minutos antes de ligar para a polícia. Aí vendo que a jovem realmente não acredita nela, a velhinha fala que a garota tem todo o direito de ficar brava e a chama pelo nome, o que surpreende a Polly, já que ela nunca falou o seu nome para a mulher. Porém, a senhora ignora o choque da jovem e diz que apesar de ter pensado que era um pesadelo, ela nunca acordou, e a Polly também não vai, algo que deixa a Polly ainda mais assustada e a faz voltar para dentro e trancar a porta. Ok, é claro que muitas pessoas teriam a mesma atitude da Polly e deixariam a velhinha entrar na sua casa, até porque, felizmente, nós somos criaturas bem empáticas e que na maioria das vezes tentamos ajudar o próximo. E sinceramente, não dá pra dizer que ela agiu errado fazendo isso, afinal era uma senhora claramente debilitada e que não parece estar 100% fisicamente e nem mentalmente. Porém ainda assim é preciso ter muito cuidado ao pensar em deixar alguém entrar na sua casa, principalmente à noite, pois mesmo que isso não tenha acontecido, a senhora podia muito bem ser uma observadora criminosa que estivesse ali para analisar a casa, o nível de dificuldade de ser roubada ou até mesmo quantas pessoas tinham ali dentro. A Polly deveria ter mantido a porta semi-aberta com um limitador e não convidado a senhora para entrar, ligando pro filho da senhora com o celular no viva voz. Só que no momento em que a Polly deixou a senhora entrar, ela devia ter mantido a mulher ao lado da porta e gritado pro marido e pros filhos dizendo que deixou uma senhora
entrar rapidinho, mesmo que isso seja uma mentira e que ela não tenha filhos e nem marido, já que assim, pelo menos ela iria criar alguma resistência a um possível plano de assalto ou sequestro. Fora que se a velhinha quisesse realmente apenas ligar para o filho, a Polly poderia ter entregado um casaco para ela se agasalhar e deixado ela do lado de fora só por garantia. Não é como se ela fosse estar sendo uma má pessoa ao fazer isso. Mas como a jovem não fez nada disso, no momento em que a idosa começou a perguntar sobre a sua vida, ela devia ter sido mais inteligente e inventado algumas coisas, dizendo que realmente tinha uma família grande e que todos estavam dormindo a essa hora. Se ainda assim a senhora continuasse a agir estranhamente, a Polly tinha que ter no mínimo ouvido o que ela queria dizer, pois poderia ser um aviso muito importante. E como ela já tinha deixado a senhora entrar de qualquer forma, não é como se desse pra se expor ainda mais do que isso, né? Após se trancar em casa, a Polly vê que a Caixa ainda está na rua e liga pra sua mãe para contar tudo o que aconteceu, o que obviamente deixa a mulher bem brava, já que a sua filha deixou uma desconhecida entrar. Aí quando as duas conversam e a mãe da Polly fala que talvez fosse apenas uma idosa que não tomou os remédios, a jovem vai até a rua conferir a caixa que a doida deixou pra trás. Mas como não parece ter nada demais, a Polly pergunta se deveria ligar para a polícia. No entanto, a mãe diz que provavelmente está tudo bem e que deve ser apenas alguma bizarrice de culto. Além disso, ela também muda de assunto, querendo saber se sua filha está focada e pronta para a entrevista do dia seguinte. Então a Polly fala que está pronta e explica que tem pensado em voltar para a faculdade, e as duas conversam mais um pouco antes de desligar. Em seguida, a Polly toma um banho e vai pro quarto se vestir e escolher a roupa que vai usar no dia seguinte. O bizarro é que enquanto ela está vendo as fotos que tirou para escolher a melhor roupa, um espírito feminino aparece por trás dela e fala o seu nome, assustando pra caramba a garota, que desce para fumar um cigarro e ver se consegue ficar mais tranquila. Nesse momento, ela recebe uma ligação da própria mãe e fala que deve estar ficando louca, pois tem certeza de que acabou de ouvir a voz dela e até sentiu o cheiro do seu perfume. Aí, aproveitando que está em ligação, a Polly decide ir pro segundo andar e ver se realmente tem alguém lá escondido em algum lugar do quarto. Mas como não encontra nada demais, ela apenas desce novamente e continua conversando com a mãe e fumando. O problema é que enquanto está distraída, a Polly olha pra cima da mesinha de centro e descobre que de alguma forma a caixa de madeira apareceu ali, o que a deixa cagada de medo. Ela fala isso pra mãe e a mulher tenta encontrar uma razão para tal coisa ter acontecido, dizendo que talvez a sua filha tenha levado pra dentro sem perceber. Porém, como tem certeza de que não fez isso, a Polly abre a caixa e vê que a ampulheta está lá dentro. Então ela pega a ampulheta e fala que a areia não está caindo. E é aí que as coisas realmente ficam bizarras, pois a sua mãe fala que ela ainda não deu início ao objeto. O problema é que a Polly nunca disse que tinha uma ampulheta dentro da caixa, e percebendo isso, a jovem começa a suspeitar de que não está falando com a própria mãe. Porém, a pessoa do outro lado nem tenta fingir, e apenas revela que realmente não é a mãe da Polly. E pra piorar ainda mais, a mulher fala que a jovem vai morrer, e canta uma música bizarra, fazendo a Polly desligar na hora. Só que após ela fazer isso, alguém toca a campainha ao mesmo tempo em que outra pessoa tenta arrombar a porta dos fundos. Mas a hora em que isso para, o celular dela começa a tocar, e quando a Polly atende, a mulher fala que eles sabem tudo sobre ela, e que eles estão no teto. Brincadeira, galera, essa última parte não é verdade. Mas eles sabem desde a sua forma de agir até quanto dinheiro ela tem, ou o fato de que ela mal anda tendo sentimentos ultimamente, e até roubou da caixa registradora para ver se teria o mínimo de adrenalina. E depois de falar tudo isso, a mulher diz que a Polly vai morrer, a menos que... E quando a Polly pergunta o que precisa fazer, a chantageadora manda ela olhar para dentro da caixa, pois 3 coisas devem ser colocadas lá dentro. Uma coisa que ela odeia, uma que precisa e uma que ama, e apenas ela pode decidir o que colocar lá dentro. Por isso, a jovem tem que se adaptar à sua nova realidade, pois eles vão ficar sabendo se a Polly mentira. Algum tempo depois, a Polly pensa bastante e chega à conclusão de que uma das coisas que ela mais odeia é o seu vício em cigarro. Por isso ela coloca o maço de cigarros dentro da caixa e vira a ampulheta para ver o que acontece. Porém, estranhamente nada muda, e quando abre a caixa outra vez, ela percebe que o maço ainda está lá. Por conta disso, ela começa a pensar que está ficando louca por realmente acreditar em toda aquela baboseira. Só que logo depois que a jovem vira as costas, ela começa a sufocar com alguma coisa e cai no chão meio que vomitando. O bizarro é que de dentro da sua garganta sai uma chave esquisita. Aí, ficando totalmente assustada, a Polly vai até a casa de uma vizinha que está falando no celular e pede para fazer uma ligação. Mas como a senhora está ocupada conversando com o marido, a Polly pede para entrar um pouco, o que a mulher permite. Só que mesmo depois da Polly falar que precisa ligar para a polícia porque algo aconteceu, a dona da casa continua batendo um papo com o marido no telefone, o que faz a jovem ficar bastante impaciente. Mas do nada, a mulher fala que a polícia ligou e começa uma conversa com o suposto agente. O problema é que na hora em que a Polly pergunta o que eles estão falando, a dona da casa pega uma faca, diz olha o que você me fez fazer e cabeceia o objeto, deixando a Polly apavorada. Porém, esse era apenas o começo, pois fora isso, a mulher também fala, estamos em todo lugar, e dá mais uma pancada no objeto. O mais bizarro é que quando a Polly corre para ajudar, a mulher fala que ninguém pode ajudá-la, e nunca puderam. Fora que na hora em que ela olha pro corpo da dona da casa, a Polly vê que na pele dela estava atalhada a frase, não se atreva, que foi a mesma coisa que a velhinha de antes disse pra jovem, que ela não devia se atrever a pedir ajuda. Bom, essa parte em que alguém começa a tentar arrombar a porta da Polly é um exemplo perfeito do que eu disse antes, sobre a jovem ter que tomar cuidado com as coisas que faz, pois
pra sorte dela, mais ou menos, né, essa entidade da caixa não faz parte de uma gangue de tráfico humano, pois com todos os erros que a Polly cometeu, ela poderia ter sido sequestrada nessa mesma noite e ido parar sabe-se lá aonde. Além disso, no começo, a Polly até poderia ser cética e não ter certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo. Porém, no momento em que ela viu a caixa aparecendo do nada e teve uma chave saindo da sua garganta, a mulher devia ter pelo menos começado a acreditar em tudo que a velha falou. Afinal, se ela fizesse isso, talvez pudesse começar a procurar saber mais sobre a caixa antes de tentar buscar ajuda, algo que a própria idosa disse que ela não devia ter feito de jeito nenhum. E se depois de aprender mais sobre a caixa, ela chegasse à conclusão de que esse objeto é realmente amaldiçoado e perigoso, a primeira coisa a se fazer seria deixar essa ampulheta de lado, já que não queremos descobrir o que acontece se ela completar o ciclo. E a segunda coisa seria começar a tomar medidas de proteção, como fazer um círculo de sal em volta da caixa, para tentar conter qualquer presença maligna. Aliás, é provável que a vizinha já estivesse sob o controle dessa caixa desde o início, até porque é muito improvável que uma pessoa normal continuasse no telefone mesmo depois de saber que uma mulher precisava ligar imediatamente para a polícia. Até porque alguém só ficaria desesperado assim se a sua vida estivesse em risco. E ir na vizinha talvez não fosse a melhor opção, e sim ir para um lugar público e com câmeras, de preferência como um hospital 24 horas ou uma delegacia. Isso de algum modo serviria para testar os poderes dessa entidade, ou do culto, né? Já que se você for cético o suficiente, pode achar que a vizinha está dentro do esquema e fez um teatro para te assustar. Então ir em uma delegacia cheia de policiais poderia servir como medidor do poder da caixa, ou até para descobrir se a Polly foi presa em um tipo de alucinação, tipo um genjutsu, onde ela pode escapar caso complete o que a caixa quer. Se for esse o caso, a Polly praticamente se condenou a abrir a caixa e mexer na ampulheta, pois ela deu sinal verde para esse jogo sombrio começar. Após isso, a Polly volta para casa e lava as mãos enquanto pede desculpas, pois se sente culpada de ter envolvido a vizinha em todo esse problema. Em seguida, ela se senta para ver se consegue ligar o celular, vê os objetos em cima da mesa e os joga no chão de tanta raiva. Só que logo depois de fazer isso, a caixa e a ampulheta voltam para cima da mesa, como se nada tivesse acontecido. Fora isso, um retrato da família cai no chão com o rosto dela todo borrado, e o seu telefone começa a tocar com uma chamada do pai da garota, algo que a deixa ainda mais assustada, pois o pai dela morreu há muito tempo. Por isso, assim que atende a ligação e escuta a voz do pai, ela entende que está falando com aquele grupo esquisito, e diz que fez o que eles pediram, e colocou algo na caixa. Em resposta, o cara fala que ela devia ter colocado algo que odeia, e não algo que devia odiar, afinal eles sabem a diferença. E para mostrar que realmente sabem das coisas, o homem age igual ao pai da garota, e fala sobre como ela costumava acordá-lo sempre que ficava assustada com algo dentro do armário. E isso afeta bastante a jovem, tanto que ela pede pro cara parar de falar. O mais assustador é que o homem ainda diz que talvez o pai dela tenha mentido, quando disse que nunca encontrou ninguém, e que talvez eles sempre estivessem lá. Além disso, o cara também lembra que o tempo dela está acabando, e pergunta o que ela realmente odeia, o que ela perdeu no dia em que o seu pai morreu, e o que ela está escondendo. E ouvindo tudo isso, a Polly pega aquela chave que saiu da garganta dela, vai até o seu armário e abre um baú que tem lá dentro. Nesse baú, ela vê várias fotos de quando seu pai estava morrendo no hospital, e também encontra um pendente de crucifixo bem importante para ela. Nesse momento, as luzes da casa começam a piscar, e a Polly descobre que a porta do armário está trancada. E para piorar ainda mais, uma mão bizarra aparece por trás dela e toca no seu ombro, deixando a jovem apavorada. Aí para saber se tinha alguém ali, ela começa a procurar no meio das roupas, querendo saber quem pode estar escondido. Só que enquanto a Polly está procurando, ela é atacada pelo espírito deteriorado do próprio pai, que a joga para fora do armário antes de desaparecer. Ou pelo menos era isso que parecia, pois enquanto a Polly está deitada pensando no que aconteceu, o espírito aparece outra vez puxando a garota para baixo da cama. Por sorte, ela luta de volta e consegue se soltar e expulsar o espírito. Após isso, ela retorna para a sala e tem basicamente uma conversa com Deus, falando que orou para ele todo santo dia, e mesmo assim ele deixou o seu pai sofrer, sendo que foi aí que o ódio dela por Deus nasceu. Por isso ela coloca o crucifixo dentro da caixa e a fecha. Alguns segundos depois, a Polly abre a caixa novamente e descobre que o crucifixo sumiu, indicando que dessa vez ela realmente colocou algo que odeia. O estranho é que além do sumiço do crucifixo, a Polly também começa a ouvir algumas vozes, dizendo coisas diferentes para ela, inclusive xingamentos. Aí olhando em volta, a Polly suspeita que seja o seu próprio reflexo que estava dizendo essas coisas. Então ela se aproxima do espelho e faz um movimento para confirmar esse pensamento louco. No começo, tudo parece normal, porém do nada, o espelho se movimenta por conta própria, assustando a Polly. Mas não para por aí, pois o reflexo fala que vê a jovem, e pergunta se ela também o enxerga, querendo saber exatamente o que ela está vendo. Só que como a Polly não responde, o reflexo fala que ela está assustada e que ela acha que a jovem é burra. Fora isso, ela grita várias vezes que a Polly está morta, enquanto bate uma tesoura no espelho. E para finalizar, o reflexo bate a cabeça no espelho e cria uma rachadura. Assim que isso acontece, a Polly olha para baixo e descobre que de alguma forma a tesoura foi parar na mão dela. Além disso, ela também toma um susto com o reflexo e cai
cai no chão toda confusa. Nessa hora, ela recebe uma ligação da irmã, a Lane, perguntando o que aconteceu. Afinal, a Polly ligou pra ela várias vezes nos últimos minutos, dizendo que alguém morreu e que algo de ruim podia acontecer com a Ali. E apesar de não ter certeza de que essa é sua irmã, a Polly ainda fala que não fez nada disso. O pior de tudo isso é que a Lane vê o carro da irmã estacionado na rua e vai falar com ela, achando que é uma brincadeira da jovem. E mesmo com a Polly tentando avisar que não é ela e que a irmã não deveria deixar ela entrar, a Lane ainda desliga a ligação, deixando a jovem desesperada. Só que infelizmente, no momento em que ela vai tentar sair da casa, as trancas fecham sozinhas, para mostrar que a mulher não vai poder ajudar a irmã. E como se isso ainda não fosse o bastante, a Polly não consegue nem mesmo abrir as janelas ou quebrar os vidros. Por esse motivo, ela pega a caixa de madeira e implora para saber o que eles querem. Assim que ela faz isso, a televisão liga e começa a passar algumas filmagens de quando a jovem e sua irmã eram crianças e estavam se divertindo com a mãe, que mexia em seus dedinhos do pé enquanto cantava a música dos porquinhos. Só que as gravações reais pareciam estar misturadas com algumas falsas, em que o rosto da Polly estava cheio de sangue. O bizarro é que a música meio que indica o dedo mindinho, e aí somando isso com a tesoura que ela ganhou mais cedo do reflexo, a Polly entende que precisava fazer uma desconexão, se é que vocês me entendem. Algo que a jovem, obviamente, não aceita, e até mesmo tenta se enganar dizendo que não é real. Porém, ela fica em negação por alguns segundos, até aceitar a realidade, engolir o choro e começar o trabalho. Um processo que faz ela gritar pra caramba, até finalmente desconectar o mindinho do pé. Com isso feito, ela coloca dentro da caixa, dizendo que é algo que ela precisa, e vai rapidamente até a cozinha, onde pega um monte de esparadrapo e enrola o pé para estancar o sangramento. Só que enquanto ela faz isso, um espírito corrompido na forma da mãe dela aparece em cima da pia, manda ela parar de chorar e diz que a garota precisa se humilhar, pois eles vão saber. Após isso, a Polly volta pra sala e abre a caixa para ver se o dedo sumiu, e pra sua tristeza, o dedo continua ali, dando a entender que não era essa oferenda que ela devia fazer, algo que obviamente deixa a jovem putaça, já que pra colar isso aí de volta vai dar um trabalhão. E quando esse culto ou espírito usa o celular para dizer que ela estava errada, as gravações voltam a passar na televisão, e a Polly vai correndo até o espelho perguntar pro reflexo o que ela precisa fazer, pois não quer que a sua irmã se machuque. Em resposta a isso, o reflexo se mostra com o dedo indicador faltando, deixando claro que a Polly vai precisar fazer, e também nos lembrando daquela senhora que apareceu mais cedo. Aí, mesmo se sentindo injustiçada e enganada, a Polly ainda pega a tesoura e faz o que tem que fazer. E com isso feito, ela coloca o dedo dentro da caixa, outra vez, o que faz todas as luzes da casa se apagarem. Mas pelo menos, quando a jovem abre a caixa de novo, ela vê que os dedos sumiram, indicando que a oferenda foi aceita. E sim, a piada é ruim. Ok, uma coisa que vale a pena pontuar para quem possa ter prestado menos atenção, é que a caixa fez a Polly tirar o dedo indicador, justamente por conta da função dele. Mesmo que a mão dominante da Polly seja a direita, e ela tenha feito na esquerda, ela sempre irá se lembrar disso quando for fazer alguma tarefa. E como estamos nesse assunto, os ferimentos da Polly nessa parte realmente não foram brincadeira. Afinal, fazer essas coisas causa uma terrível perda de sangue. E o pior de tudo é que após perder esses dois dedos, a Polly está bem mais fraca e despreparada para enfrentar os possíveis problemas que vêm por aí. Afinal, além de ficar fraca pela perda de sangue e pela dor, agora ela não conseguirá correr em velocidade máxima, pois o dedo mindinho do pé é um grande responsável pelo nosso equilíbrio. E após sofrer esses ferimentos, dá pra dizer que ela pensou bem rápido e de maneira correta, só que faltou algumas coisas, já que realmente era importante que ela fizesse pressão no sangramento usando o material mais limpo possível. Já o uso de torniquete deve ser evitado, a menos que o sangramento fosse tão forte que pudesse prejudicar a sua vida, o que por sorte não era o caso. Além disso, ela também devia ter limpado com água e depois coberto os cotocos com o material mais estéril ou limpo que ela conseguisse achar, tipo uma gaze, e por fim elevar o membro. Agora, falando sobre os inimigos da Polly, bom, pelo menos pra mim está bem claro que ela definitivamente está enfrentando algo sobrenatural, e isso é ruim pra caramba pra pobre da Polly. Até porque, pelo que foi mostrado até agora, eles podem controlar ou imitar qualquer pessoa que ela conheça, além de saber todos os pensamentos da mulher. Só tem um problema, galera. Quando a velhinha passou as regras, ela só disse que a Polly iria morrer, e não disse como e nem o porquê. A Polly assumiu que se toda a areia da ampulheta caísse, algo horrível aconteceria, mas ninguém afirmou o que rola se não cumprir os desafios. Até aqui, tudo indica que a caixa joga com o medo e com as culpas da Polly. Os espíritos não chegam batendo nela de cara, eles induzem a garota a fazer coisas para validar o jogo, ou seja, parece uma maldição que se alimenta de sentimento, como medo, luto ou vergonha, e não de força bruta. Isso ainda fica mais claro quando a caixa puxa a memória do pai dela, o ponto de maior vulnerabilidade, e usa isso como combustível para as visões e a pressão psicológica. A pegadinha é que a introdução da velha, nomeando a Polly e explicando a ampulheta, além de falar que ela vai ter que fazer coisas, parece ter sido uma ignição plantada na cabeça da Polly, que só ativou quando ela mexeu na ampulheta. Depois a maldição passa a aparecer dentro da casa, imitar vozes e trancar portas. O vínculo acabou ficando forte, porque a Polly entrou de cabeça no jogo. Por isso, antes de fazer qualquer coisa séria e irreversível como ela fez, a decisão menos burra teria sido testar o blefe, só que de uma forma segura. Ela deveria sair para um local público e iluminado, com câmeras e testemunhas, como eu disse antes. A ideia é bem simples. Se a maldição precisa do seu consentimento e do seu medo para rodar, ela perde tração quando você não se fere, não joga sozinho e não se isola a situação no ambiente sem testemunhas.
E pelo que vimos, o hospedeiro da maldição precisa estar vivo para passar o artefato adiante, como a própria velhinha fez. Então eliminar a Polly não parece ser o plano A da caixa. O que interessa é quebrar a vítima por dentro, até ela aceitar as regras e transmitir o problema. Depois que a oferenda é aceita, a porta da casa se abre para mostrar que a jovem já pode sair. E aí, sem perder tempo, a Polly vai de carro até a casa da irmã. Mas como ela não atende a porta, a Polly usa a própria chave para entrar na residência. O esquisito é que tinha uma música muito alta tocando, e tudo parecia extremamente normal. Então ela escuta uma voz vindo do segundo andar, e corre para ver como estava a irmã. O problema é que ao chegar no quarto da Lane, ela encontra a mulher sem vida e com os olhos abertos, como se nem soubesse como morreu. E pensando na sobrinha, a Polly corre até o quarto da Ali, torcendo para que nada tenha acontecido. No entanto, as suas orações não servem de nada, pois assim como a Lane, a menininha também perdeu a vida, ao que deixa a Polly completamente arrasada. Aí, cheia de raiva, ela desliga o toca-discos e começa a gritar, dizendo que devia ter sido ela. Nessa hora, todos os telefones da casa tocam, recebendo uma chamada de um número desconhecido. Então ela atende um deles e escuta a voz da Ali falando com ela, perguntando o que a jovem está fazendo, lembrando ela de que ainda não terminou. Ouvindo isso, a Polly fala que eles finalizaram a família, porém a criança retruca, dizendo que quem fez isso foi a própria jovem no momento em que cometeu um erro. Afinal, não é pra terem erros, apenas escolhas, que são certas e erradas. Até porque ela viu o que quis ver e entregou o que quis entregar, basicamente jogando na cara dela que a Polly só quis entregar o que era mais fácil. Além disso, a garotinha também questiona se a Polly está pronta para continuar o jogo e pergunta o que ela ama. E como a jovem praticamente só amava a Ali, ela sobe até o quarto da sobrinha e vê que em cima da cama dela tem um celular, o que dá a entender que realmente é a menina que está falando com a Polly. Aí, ignorando as insinuações dessa entidade que está fingindo ser a Ali, a Polly corta um pouco do cabelo da menina e desce pra sala. Ali ela coloca a caixa de madeira e a ampulheta em cima da mesa de centro, diz pra entidade que realmente ama a sobrinha e coloca o cabelo dela dentro da caixa. Alguns segundos depois, ela abre a caixa novamente e fica aliviada em ver que o cabelo sumiu, pois ela realmente tinha medo de que estivesse errada, não por conta do que fosse acontecer, mas sim porque isso iria significar que ela não amava a Ali. O mais legal disso é que nesse momento, a Lane aparece como se nada tivesse acontecido, e percebendo isso, a Polly vai correndo até o quarto da Ali para ver como a menina está, e felizmente ela descobre que a garota estava bem, o que tira um peso das costas da Polly, e a deixa muito aliviada. O problema é que enquanto a jovem está feliz e comemorando tudo que deu certo, buracos aparecem no rosto da criança, e ela começa a cantar na mesma música que tocava nas gravações, deixando claro que aquela não era a Ali verdadeira. Vendo isso, a Polly até tenta fugir, porém não consegue ir longe antes de ser capturada, golpeada e colocada em cima da mesa de jantar. Assim que a Polly acorda, ela vê a caixa de madeira e a ampulheta, dando a entender que o jogo ainda não tinha acabado, o que faz ela se desesperar, já que fez tudo o que foi mandado. Por isso ela pergunta o que mais eles querem, e até pede que falem com ela. Mas como não tem nenhuma resposta, ela começa a colocar tudo que pode imaginar dentro da caixa, desde o seu anel e colar até o próprio sangue. O bizarro é que de repente, uma mão surge do nada e tenta puxar a Polly pra dentro. Só que por sorte, a jovem consegue resistir, e começa a repensar tudo que aconteceu nessa noite a partir do momento em que recebeu a visita da senhora, principalmente o momento em que a velhinha deu a caixa pra ela, o que basicamente deixa claro o que precisa ser feito. Por isso, ela bate na porta de algumas casas e grita por ajuda no meio da rua, o que faz uma das residências acender a luz. Vendo isso, a Polly não perde tempo e bate na porta dessa casa. Então ela é recebida por uma adolescente chamada Tara e inventa uma historinha furada sobre como veio visitar a irmã e esqueceu de trazer a chave da casa. Mas como a Tara não cai nesse papinho, a Polly pede para entrar rapidinho, dizendo que só precisa ligar para a irmã. No início, a Tara não gosta muito dessa ideia, até porque os seus pais estão fora em uma festa de trabalho. Porém, a Polly insiste tanto que a jovem decide levar a visitante para dentro. Então elas se sentam no sofá e começam a conversar. Afinal, a Tara quer saber se a Polly está bem e o que ela precisa. O estranho é que a visita apenas pede desculpas, falando que não sabia mais o que fazer e que a garota podia ligar para a polícia se estivesse se sentindo incomodada. Porém, ela responde que não é para tanto e diz que a Polly pode só falar o que aconteceu. Mas como a Polly diz que não pode fazer isso, a Tara pega o celular e vai para a cozinha. Assim que ela faz isso, a visitante olha para o gato que tinha ali perto e tem uma visão da Tara apavorada com sangue nas mãos. Por isso, ela pega a caixa de madeira e a ampulheta e coloca em cima da mesa. Nessa hora, a Tara volta falando que seus pais já estão retornando e entrega uma xícara de chá pra Polly, o que faz ela dizer que a menina é muito gentil. Aí, quando a garota tenta puxar assunto perguntando o que são essas coisas em cima da mesa, a Polly responde falando o nome da dona da casa, o que confunde a Tara, já que ela nunca tinha se apresentado. Só que o mais assustador é que a Polly diz que apenas sabe que esse é o seu nome, sem dar nenhuma explicação, pois segundo ela, logo a Tara vai entender tudo. E ouvindo isso, a menina pergunta o que está acontecendo. Então, sem dar muita explicação, a Polly abre o seu coração, fazendo aquele discurso que nós vimos no começo. A diferença é que dessa vez, ela termina falando que vai começar, e revela que sabe que os pais da Tara não estão vindo pra casa, mas que não importa como ela sabe disso. O que importa agora é que aquela caixa é dela, e que ela vai morrer. Com isso dito, ela ignora qualquer coisa que a Tara tenha pra falar, e vai embora dali. Ao chegar em casa, a Polly tira o casaco e vai pra frente da lareira se esquentar.
cara. Mas de repente, a velhinha de antes aparece ali toda machucada, segurando a caixa de madeira, e fala que a caixa quer que ela a finalize. Então a senhora ataca a Polly, e as duas entram num X1 sincero. Isso até que a idosa pega a tesoura do chão para tentar acabar com a luta, e fere o braço da jovem, algo que não dá muito certo, já que a Polly consegue se defender e contra-golpear com o objeto, causando um ferimento mortal na velhinha. Aí, enquanto a velha está indo de base, a Polly pergunta por que ela foi escolhida para tudo isso, e em resposta, a idosa conta que alguém bateu na sua porta, o que é muito estranho, já que faz muito tempo que ninguém vai vê-la, e aquela pessoa pode ter batido em qualquer outra casa, assim como ela também poderia ter ido em qualquer outra casa. Por isso, ela acha que as duas foram escolhidas a dedo por serem pessoas quebradas, sozinhas, não que isso realmente importe, pois elas já fizeram de tudo e nunca foi o suficiente, tanto que ela perdeu tudo o que era, e tudo que poderia ter sido, algo que a deixou apavorada, com muito medo, o que na opinião dela, é justamente o que a caixa precisa. Por isso ela diz pra Polly não ter medo de morrer, agradece a jovem e finalmente dá o seu último suspiro. E nesse momento, enquanto está sentada totalmente em choque, a Polly tem uma visão de algumas horas atrás, quando estava conversando com a senhora, e na mesma hora em que ela vê essa cena, a senhora olha em sua direção e esfrega os dedos na testa, como se estivesse querendo ignorar o que viu para ter força para continuar o que precisava fazer. Fora isso, ela escuta várias vozes gritando com ela e apaga por conta do cansaço. Bom, a Polly podia ter agido de uma maneira diferente, afinal, em nenhum momento fica realmente claro qual é a entidade que controla a caixa, ou o que é a própria caixa, o que acabou me fazendo lembrar daquele botão maldito no filme A Caixa, onde um estranho vem visitar as pessoas e oferece um acordo, ganhar 1 milhão ao apertar um botão, porém alguém desconhecido morre ao fazer isso, e aí depois a caixa é levada para outra pessoa, e a mesma oferta é apresentada. E nesse filme, outro sentimento é usado contra a pessoa que usa a caixa, a ganância, pois ao apertar o botão, você automaticamente se coloca no jogo e coloca pessoas ao seu redor em risco, sem contar que você finaliza alguém indiretamente, né? E aqui, provavelmente ao sentir medo, a caixa se aproveita disso e te coloca nesse jogo doentio. Talvez o maior problema é que a Polly não soube recusar as condições iniciais, e quando foi atormentada, ela saiu correndo para realizar os passos que a velhinha tinha mandado, e aí pode ser que essa caixa nunca se satisfaça, independentemente do que seja entregue a ela, e a caixa só irá parar quando acabar psicologicamente com a pessoa, igual ela fez com a velhinha. Na manhã seguinte, a Lane e a sua família acordam normalmente, e veem que as roupas da Polly estão ali, e que a casa está toda bagunçada, mas sem ter noção disso, a Polly acorda em casa, vai pro lado de fora, e descobre que a vizinha que morreu na noite passada ainda está viva, por isso ela vai voando até a casa da Lane para confirmar seu palpite, e fica muito feliz ao se encontrar com a Ali outra vez, pois isso mostra que as suas ações valeram a pena. Porém, ao pensar que outra pessoa também sofreria assim, ela manda a Ali ir para dentro, e vai até a casa da Tara. Assim que a jovem atende a porta, a Polly fala que a garota não pode jogar de maneira alguma, e pede a caixa de volta, pois ele deveria ter entregado a ela. No entanto, a Tara parece não conhecer a visitante, e diz que acabou de chegar de viagem com os seus pais. Aí, percebendo que algo deve ter ocorrido para tudo voltar ao normal, a Polly pede desculpas e se afasta da casa para fumar um cigarro e refletir sobre tudo o que aconteceu. Só que enquanto ela faz isso, o seu celular começa a vibrar, recebendo uma ligação, e a Polly quase tem um ataque do pânico olhando em volta. Mas por sorte, o celular para de vibrar e tudo volta ao normal. O que ela não sabia é que a Tara já tinha começado a jogar com a caixa há muito tempo, tanto que os pais da garota já foram de base, e ela perdeu alguns dedos. Fora isso, alguém também usou sangue para escrever uma mensagem para ela, dizendo para não confiar na Polly, pois ela é uma mentirosa. Mas ao contrário da Polly e da velhinha, a Tara parece estar fazendo o que a caixa quer para conseguir tudo que ela sempre quis. Inclusive, a garota até mesmo sacrificou os próprios pais. Ok, parece que a caixa usava o medo de morrer como combustível para a Polly continuar jogando, e assim que ela perdeu esse medo, a garota conseguiu se livrar dessa caixa maldita, já que aquela velhinha não conseguiu fazer o mesmo, e continuou sendo assombrada pela caixa. Agora sobre a Tara, parece que a caixa identificou outra coisa para oferecer para ela. Em vez do medo da morte, agora ela vai receber tudo que ela sempre quis. Então no fim, parece que a caixa mapeia o sentimento central do hospedeiro, e usa isso como combustível para mantê-lo no jogo, até que você chegue ao seu fim, ou não tenha mais força para dar algo à caixa. Aí a caixa praticamente te descarta, pedindo algo irreversível, tipo o pedido da velhinha para finalizar a Polly. Tudo isso para finalmente acabar com o hospedeiro anterior, e talvez quem tem fortes convicções consiga superar isso e sobreviver, igual aconteceu com a Polly, que não tinha as convicções inicialmente, mas acabou aprendendo isso durante os desafios. E talvez a lição aqui seja aquele velho papo de coach, sobre enfrentar os seus próprios medos e negar as regras da caixa, pois geralmente esses medos podem não ser tão ruins assim. E a Polly não acabou com a maldição, ela só sobreviveu à sua rodada. Agora sobre as notas, começando pela velhinha. Bom, ela só descobriu o que a caixa realmente queria no final, quando já era tarde demais pra ela, mas a descoberta acabou salvando a Polly do mesmo destino, então eu vou deixar uma nota 6 pra senhora. Já a Tara não tem como avaliar muito bem, pois a garota teve pouco tempo, só que pelo que vimos, ela caiu de cabeça nos desafios da caixa, e acabou com os próprios pais, então nota 0 pra ela. Agora a Polly, a garota no começo estava bem perdida, e acabou acatando muitas coisas que a caixa sugeriu pra ela, inclusive coisas permanentes, e digamos que ela só conseguiu sobreviver por conta da velhinha ter entendido o que a caixa queria,
sobreviveria. Se não, pode ser que ela continuaria dando tudo que a caixa pedisse, e acabando fazendo uma besteira. Mesmo assim, ela sobreviveu, né galera? Por isso, a Polly recebe uma nota 7. Já a caixa, eu tenho que dizer que essa entidade que controla a caixa é bem poderosa, e ataca justamente na maior fraqueza dos humanos, os seus desejos e medos. Isso é um combustível perigoso, pois pessoas com medo tendem a agir irracionalmente em várias situações, e o desejo também pode ser algo parecido, dependendo de cada pessoa. Por isso eu acho que essa caixa deve conseguir o que ela quer, na maioria das vezes, e por isso nota 9 pra essa caixa maldita. Fala galera, esse foi como derrotar o presente maldito. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se no Halloween você acabasse em situações malditas, o que você faria para sobreviver? Quer saber se esse pessoal vai sair vivo? Então clique aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca deixar estranhos entrarem na sua casa.